clássicos. O Senhor ressuscitou, aleluia, a tristeza nem temor, aleluia, aleluia, nos convida a caminhar, aleluia. Senhor ressuscitou, aleluia, A tristeza nem temor, aleluia, sua palavra palavra é de paz, a todos conforta, Senhor ressuscitou, aleluia, a tristeza nem temor, aleluia, mas me acalma, da incerteza me Senhor ressuscitou, tristeza nem temor, em todos nos visitam, nossa casa iluminou. Senhor ressuscitou, aleluia, tristeza nem temor, Entra sobre passará, aleluia, Senhor ressuscitou, aleluia, tristeza nem temor, aleluia. Som, Edson. Bom dia a todos, leigos e leigas da nossa Arquidiocese de São Paulo. Estamos aqui reunidos para celebrar em casa com você, membros do Conselho de Leigos, do CLASP e da SEBES. Então, neste dia que celebramos a memória e a festa do Bom Pastor, convidamos você também a rezar conosco. Então, neste domingo do Bom Pastor, o quarto da Páscoa, recordemos em nosso coração as pessoas que estão sofrendo, os profissionais da saúde, os funcionários públicos da segurança, assistência social, limpeza urbana, tanta gente que estão expondo sua vida para socorrer as famílias em situação de luto. Ouçamos então com atenção o nosso salmo de hoje, Salmo 23, que nos convida então a acompanharmos
o Senhor, bom pastor. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará, se me conduzes em verdes pastagens, me leva a repousar, em fontes bem tranquilas, as forças recobrar. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará, se me conduzes por justos caminhos, meu Deus, vem me guiar, de todos os perigos, meu Deus, vem me livrar. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará, se me conduzes. Meu Deus, junto a mim, o mal não temerei, seguro em seu cajado, tranquilo eu estarei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará, se me conduzes. Então, neste momento, façamos a nossa oração. Oremos ao Senhor. Deus de ternura, conduze à alegria do teu reino todos os homens e mulheres que buscam o teu rosto, para que o pequeno rebanho dos discípulos e discípulas de Jesus possa atingir, apesar da sua fraqueza, a fortaleza do pastor, por quem te pedimos, na unidade do Espírito Santo. Amém. E nessa alegria matinal, nessa Páscoa que se faz constante na nossa história, nesse dia do Bom Pastor, ouçamos carinhosamente a palavra de Deus. O Senhor sempre está conosco, porque Ele é o bom pastor. Evangelho narrado pela comunidade de João. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse, o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então, Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta da ovelha. Todos aqueles que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida
e a tenho em abundância. Palavra do Senhor. Palavra que é do Senhor, porque é a palavra da salvação, porque é a palavra que nos salva, para que a luz dessa palavra, que coloca a vida como centralidade, possamos nos comprometer. A vida sempre é pascal. E por isso, nesse quarto domingo pascal, somos convidados a refletir sobre o bom pastor. O bom pastor é aquele que cuida, é aquele que é atencioso, é aquele que faz das ovelhas a sua missão, a sua vida, o seu dia e noite no estar pastoreando. Diante da morte, diante das injustiças, celebramos essa semana o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. Quantas perdas, quantos roubos dos nossos direitos. Fizemos também a memória ontem de Paulo Freire, 23 anos da sua travessia pascal. Quanta referência pedagógica e carinhosa no processo de educação do nosso povo brasileiro, da América Latina e do mundo. O bom pastor nos acolhe, o bom pastor nos conclama a viver no cuidado da vida, no cuidado daqueles que são os menores e os mais atingidos e machucados nesse momento que a gente vive. O que queremos ainda trazer nessa manhã como reflexão no Dia do Bom Pastor? Podemos compartilhar. A liturgia de hoje me faz recordar a reflexão do Papa Francisco em 2013, logo nos primeiros dias do início do seu pastoreio, à frente de toda a igreja, né, a igreja de Jesus Cristo presente em tantas culturas, em tantos povos. E ele motivava toda a igreja afirmando que para ser pastor é preciso ter cheiro de ovelha. Essa frase nos reforça a necessidade de que todos nós batizados, que recebemos, né, a vocação pastoral pelo batismo, não só apenas os ministros ordenados, somos pastores e pastoras e precisamos caminhar no meio do povo, sendo sal, luz e esperança. O momento que nós estamos vivendo de crise sanitária, com essa pandemia do Covid-19, as situações que estamos vivendo na dimensão política do nosso país exigem e conclama cada um de nós, cristãos e cristãs, a ser sinal de luz, a ser aquele pastor e aquela pastora que conduz o povo com segurança. Segurança para superar essa crise sanitária, preservando a sua vida, e superar essa crise econômica e política que vivemos no país, com força e esperança de que é possível construir um tempo novo. Que o Cristo Bom Pastor seja para nós um exemplo de cuidado, de responsabilidade, de zelo para com o outro que está ao nosso lado. Acho que trazer também... Lembrando aí a falar... que a vida está acima de tudo. Pode continuar. A vida está acima de tudo. A vida é o coração de Deus. A vida é o coração do Evangelho. Está acima do lucro. Está acima de roubar e tirar a terra dos povos indígenas. Fazemos a memória quantos indígenas assassinados por esse governo que não compactua com a vida, mas que é o ladrão que tira a terra, tira o direito de viver, tira o direito de ser. A vida é aquilo que deve estar, onde deve estar a nossa vida,
onde deve estar os nossos pés, onde deve estar as nossas mãos. Acreditar na vida minha, a vida do outro, a vida da casa comum, é celebrar sempre a Páscoa. É fazer sempre presente esse Jesus pascal no nosso dia a dia, na nossa caminhada, na nossa história. Hoje, acompanhando a missa deste domingo, né, online, aqui na nossa área pastoral na região Brasilândia, é o nosso querido Padre Bragueto, lembrava essa mesma passagem, essas mesmas palavras, né, que o Edson comentou do Papa Francisco, até porque hoje também se reflete sobre as vocações, né? Então, as vocações que sejam, de fato, aqueles que são chamados, né, atendem o chamado de Deus para servir como pastor, que tenham, né, esse cheiro de ovelha, que sejam, né, este que é o pastor que entra pela porta, né, não aquele que, esse que conhece, né, conhece por nome, conhece as suas ovelhas, e elas, quando ouvem a sua voz, sabem que é ele, né, ele que é o pastor que cuida das suas ovelhas. E nesses momentos que estamos vendo tão difíceis, a gente tem enfrentado tanta coisa, né, tanta dificuldade, principalmente o povo, né, como foi lembrado aqui nas falas anteriores, o nosso povo tão sofrido, né, a nossa região Brasilândia aqui, a gente não sabe se é por teimosia, se é por desobediência social ou por ignorância, né, a nossa região tem tido muita dificuldade. Haja visto os números, né? Os números estão aí ilustrando bem a situação que o nosso povo da periferia aqui tem vivido. Então, que esses que cuidam, né, que têm a incumbência de cuidar, que olhem de fato, como o bom pastor olha pelas suas ovelhas, olhem de fato para o seu povo, para aqueles que precisam, e que haja justiça, né, e paz nas nossas comunidades, aqui na nossa, principalmente na nossa periferia tão sofrida. E nesse domingo do Bom Pastor, nós também temos essa consciência de que devemos olhar para os nossos irmãos e irmãs necessitados que precisam de nós e buscarmos ações concretas que possam transformar essa realidade, mudar essa realidade tão triste que nós temos vivido nesses dias, governo que não assume o seu compromisso, briga, né, lutas políticas, dirigentes se enfrentando, aproveitando o momento e largando o nosso povo aí à míngua nas periferias das nossas cidades do nosso Brasil. Eu penso também que nós temos um bom pastor, né, na nossa igreja. Mundialmente a gente é reconhecido como um bom pastor, e a gente fica triste porque grande parte dessa igreja ignora esse bom pastor, não reconhece nele aquele pastor que quer conduzir a gente, né? E a gente vê tantos, assim, esquecendo os nortes que ele está apontando para a gente, e a gente fica resistindo, né, a esse bom pastor que está aí, que é o Papa Francisco. Enquanto isso, a gente segue esses salteadores, né? Às vezes a gente vê uma boa parte da nossa igreja, uma boa parte do povo brasileiro, querendo seguir aí esses pastores que não são os bons pastores, né? A gente está vendo muito assim, o povo brasileiro, principalmente, andando aí sem um bom pastor, né? E a gente se segura, se pensa, a gente quer tanto que o Papa Francisco seja ouvido, né?
quanta coisa pode ser evitada, quanta coisa ruim pode ser pela voz do nosso bom pastor, que vem há anos aí, falando sobre esse cuidado com a natureza, cuidado com o outro, cuidado com a vida, mas parece que nem no mundo, no nosso mundo católico, cristão, parece que a gente não está dando ouvido, e aí a gente vê a consequência disso aí, né? A gente deixa de seguir, deixa de ouvir o que o Papa Francisco está falando. A Laudato Si está aí fazendo 5 anos e parece que a gente não entendeu o recado ainda. E aí, assim, é como se o nosso bom pastor ele está sendo tão desprezado, as falas dele, e aí a gente vai vendo as consequências desse tapar os ouvidos para o nosso bom pastor. Eu quero também nessa reflexão, onde a gente traz toda a sociedade que está passando por esse momento tão difícil, né? Foi citado aqui os indígenas, a gente está aqui próximo a uma aldeia indígena, e coisas horríveis a gente tem visto também, próximo à Brasilândia, mas eu gostaria de colocar aqui também as crianças, os adolescentes, que mesmo com essa pandemia a gente tem se deparado com esses, né, nas ruas, nas noites. Eu gostaria de, nessa reflexão também, lembrar as mulheres que sofrem dentro de suas casas, nos seus lares, no silêncio da sua casa, sofrem a violência dentro de casa, e isso tem aumentado muito, é conhecido por todos nós. Então, que nesse silêncio que a gente tem observado, por conta até da pandemia, de não ver o vizinho, não ver o seu vizinho do apartamento ao lado, você descer pelas escadas e não ver ninguém, isso passe logo, né? Que o bom pastor cuide para que a gente possa novamente ver as crianças nos playgrounds, ouvir os gritos, o sorriso das crianças, a alegria. Então, eu coloco nessa reflexão as crianças, os adolescentes que ficam nas ruas, que passam a noite, que não têm, muitas vezes até não querem, as famílias não querem acolher por questão de conflito, que tudo isso passe logo. Invoquemos a Cristo. Invoquemos a Cristo e confiemos a eles as nossas preces, dizendo: lembra-te de nós. Ó Cristo, Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo, lembra-te de nós. Ó Cristo, porta de nossa salvação, libertador do mal e da morte, lembra-te de nós. Ó Cristo, nosso pastor e guia de todos os que são forçados a migrar de sua terra, lembra-te de nós. Lembra-te de nós. Ó Cristo,
Voz do Pai, que aponta caminhos para uma solidariedade universal, lembra-te de nós. Lembra-te de nós. De nós. Rezemos pela nossa Arquidiocese de São Paulo, que hoje se encontra presente na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, representadas pelos nossos ministros ordenados, os nossos pastores, que junto da Mãe, a Mãe Aparecida, rezam e pedem por todos nós saúde, paz, força e esperança. Rezemos ao Senhor. Lembra-te de nós. Lembra-te de nós. Lembra-te. Quero rezar por aqueles que assumem no seu dia a dia o compromisso de pastoras e de pastores, no cuidado com a vida, nos hospitais, nos asilos. Lembro todas aquelas famílias que sofrem por também ter alguém da sua família que trabalha em área de risco, por todos aqueles que pedem as nossas orações, para que sejamos sempre mensageiros da paz, que sejamos sempre testemunhas pascais. Rezemos. Lembra-te de nós. Lembra-te de nós. Rezemos também por todas essas famílias que estão enlutadas, essas famílias que estão perdendo seus entes queridos, sem sequer ter a possibilidade de poder enterrá-los. Todas essas famílias, nesse momento, que seja o bom pastor a conduzi-los, a orientá-los, a consolá-los. Quantas pessoas têm ido ao encontro do Pai, na morada eterna, por conta desse coronavírus? Que o Senhor, o bom pastor, olha por nós. Rezemos a Ele. Lembra-te de nós. Nesse momento de oração, eu gostaria de lembrar do nosso povo tão sofrido, principalmente o nosso povo das periferias, que são ovelhas como pastor, confusas, perdidas, em meio a tantas notícias falsas, fake news, governantes despreparados, governantes omissos, pessoas que deveriam assumir a liderança, a direção do país, infelizmente, estão voltados somente para os seus interesses pessoais, particulares. Rezar por esse povo sem pastor. O Senhor, que é o nosso Deus, que é o nosso Pai, Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso pastor, guie todo esse povo nessa nossa caminhada. Rezemos. Lembra-te de nós. Lembra-te de nós. Então, nesse momento, então, vamos dirigir as nossas preces a Deus, rezando a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. o pão nosso de cada dia. Pão nosso de cada dia. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E que o Deus da vida nos livre de todos os males. O males de nos sermos pastoras e pastores. Os males do comodismo, os males da corrupção, os males da gente não ser pastor e pastora da esperança. Que o Deus, que é Pai, que é Mãe, o Deus que é o Deus da paz, pela força do seu Espírito,
Ele ressuscitou, Jesus dentre os mortos. Ressuscite, nos dê sempre a vida nova, essa vida renovada na vida da comunidade, na caminhada da fé, na escuta atenta da palavra de Deus, no acolhimento de quem mais sofre, na partilha do pão, na partilha da vida, na partilha da casa, na partilha da alegria. A Ele sempre a glória e o louvor para sempre. Amém. Que o nosso Deus, que Amém. é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, nos abençoe, nos dê sempre uma boa semana, sempre no cuidado com a vida. Amém. Amém. Que todos os irmãos e irmãs, de um modo especial, os que sofrem nesse momento com a perca dos seus entes queridos, também com todos aqueles que adormeceram no Senhor, que Deus que é vida, que é todo misericordioso, que já os acolheu e que eles possam descansar sempre na paz. Amém. 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 Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte. Aleluia. Eu preciso entre nós para manter viva a chama e repetir Cristo ressuscitou, aleluia, Cristo é morte, aleluia. Pois nosso bem Deus Aleluia.